Glória a Deus, meus irmãos, com muita alegria eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Quantos podem dizer graças a Deus? Graças a Deus. Queria aproveitar também e cumprimentar todos os nossos irmãos que nos acompanham através das redes sociais com a paz do Senhor. Queria mandar um abraço especial para o diácono Ângelo, lá do Rio de Janeiro, que está nos acompanhando. Ele e a irmã Simone, que Deus continue abençoando vocês, amém? Meus irmãos, aproveitando que estamos em pé, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo de número 2, glória a Deus. Glória a Deus, João, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11, louvado seja Deus. João, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo 11. O título diz, As bodas em Caná da Galileia. Quantos encontraram com um sinal bem alegre podem confirmar dizendo glória a Deus? Está escrito, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado. Jesus também foi o que, igreja? Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém. Podeis se assentar, de preferência com a Bíblia aberta, para juntos meditarmos na palavra de Deus. De antemão, eu também gostaria, com muita gratidão, de agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pelos nossos pastores, nosso pastor presidente, nosso pastor Osmar, que carinhosamente tem nos apacentado, tem cuidado de nós, da nossa casa e da nossa família. Quero ser grato a Deus também pela vida do nosso pastor Samuel e o nosso pastor José Tavares, que as ricas bênçãos de Deus continue gotejando sobre vocês. Meus irmãos, hoje nós vamos dar início a uma série de estudos e mensagens que tem por título, alguém sabe o título? Os Milagres de Jesus. E como o pastor Osmar ele falou, vai estar intercalando aí, eu acredito que vai ser uma bênção, e nós vamos continuar vivendo um tempo de milagres. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Da mesma forma que ele operou no passado, ele continua operando no presente. Quantos creem nisso podem dizer amém? Os milagres de Jesus. Eu queria aqui fazer uma breve introdução e logo em seguida nós vamos analisar algumas lições do milagre da transformação da água em vinho. Então nós preparamos aí alguns slides para estar passando para os irmãos. O título é esse, Os Milagres de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia,
nós vamos ver que Jesus ele fez diversos milagres. O apóstolo João, concluindo o seu livro, no capítulo de número 21, ele disse que se fosse registrar todos os milagres que Jesus realizou, não iria ser suficiente, por mais que se escrevesse diversos livros. Mas, quando nós olhamos atentamente para os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, nós vamos perceber, como os irmãos podem observar aqui, que os evangelhos descrevem para nós cerca de 35 milagres. Quantos milagres? Cerca de 35 milagres. Repito, Jesus não fez apenas 35 milagres, mas os evangelistas eles foram seletos ao registrarem os milagres que Jesus realizou. E tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto João, eles têm um objetivo específico ao mencionarem os milagres de Jesus. Então, nós temos aí uma lista daquilo que os evangelistas mencionam nos seus evangelhos. Por exemplo, nós podemos ver aí que Mateus, ele registrou quantos milagres de Jesus no seu livro? 20 milagres. Quando nós olhamos para o evangelho de Marcos, nós vamos perceber que Marcos registrou dos 35 apenas 18 milagres. Quando nós olhamos para o evangelista Lucas, nós vamos perceber que Lucas, dentro da sua seletividade, ele mencionou apenas cerca de 20 milagres realizados por Jesus. E quando nós olhamos para o apóstolo João, para o evangelho escrito por João, é curioso que João vai mencionar apenas quantos milagres realizados por Jesus? Quantos milagres? 7 milagres. Agora, uma outra curiosidade é que o apóstolo João, ele não chama esses milagres como os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, o chamam. Mas João faz questão de chamar esses milagres de sinais. É por isso que o versículo de número 11 do capítulo 2 de João, João diz que assim Jesus principiou seus sinais. Então, os milagres de Jesus, registrados no evangelho de João, são chamados de sinais. Por quê? Porque sempre está mostrando um lado divino de Jesus. E quando nós olhamos para esses milagres que Jesus realizou, nós vamos perceber também que Jesus ele tinha propósito ao realizar esses milagres. E nós destacamos aqui cerca de 3 propósitos dos milagres realizados por Jesus. Primeiro propósito realizado por Jesus através dos seus milagres foi para demonstrar a sua compaixão pelos seres humanos. Ora, nós vamos ver em várias ocasiões nos evangelhos alguns milagres que está escrito assim: e Jesus, movendo-se de íntima compaixão. Então, um dos primeiros propósitos dos milagres de Jesus é demonstrar a sua compaixão para com os seres humanos. Quem aqui não se lembra da mulher que era viúva, e a Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão? Quem aqui não se lembra de Bartimeu, que ele clamou pela compaixão de Jesus? Mas em segundo lugar, os milagres de Jesus, eles tinham como propósito também cumprir algumas profecias messiânicas. Por exemplo, quando nós lemos o livro do profeta Isaías, nós vamos perceber ali diversas profecias que apontavam para o Messias que iria exercer um ministério de cura. Mas em terceiro lugar, o propósito dos milagres de Jesus era mostrar uma verdade salvadora. Jesus queria também, através dos seus milagres, mostrar o plano da salvação de Deus para a humanidade. E quando nós olhamos para esses 35 milagres que são registrados por esses 4 evangelistas nos evangelhos, nós vamos ver que há uma classificação desses milagres. E nós vamos estar aqui apresentando para os irmãos
as classificações dos milagres de Jesus. Os milagres de Jesus, eles são classificados em 4 partes. Em quantas partes? Em quantas partes? Em 4 partes. A primeira parte fala-nos a respeito dos milagres de Jesus sobre a natureza. O que é isso? São milagres em que Jesus realizou se utilizando da natureza. Por exemplo, este primeiro milagre que Jesus realizou é um milagre que ele se utiliza da natureza, porque aqui ele se utiliza de um elemento da natureza. Qual é o elemento da natureza aqui citado? A água. A água faz parte da natureza. Por exemplo, quando nós vemos Jesus acalmando o vento, quando nós vemos Jesus andando por cima das águas, quando nós vemos Jesus dando uma ordem para Pedro para ir até o mar e pescar um peixe, e o peixe iria ter uma moeda dentro da sua boca. O que é isso? São milagres realizados por Jesus que mostra o poder de Jesus sobre a natureza. Mas em segundo lugar, os milagres de Jesus também são classificados como os milagres de Jesus sobre as doenças, ou como os milagres de Jesus sobre as enfermidades, que são aqueles milagres em que Jesus restaura ou restitui a saúde do doente ou a saúde do enfermo. Nós temos diversos tipos de exemplos de milagres de doenças, de milagres de enfermidades que Jesus realizou. Mas nós temos aqui, como os irmãos podem observar, uma terceira classificação, que é os milagres de Jesus sobre os demônios. Nós vamos ver nos evangelhos também diversos milagres que Jesus realizou sobre os demônios. Por exemplo, nós temos o acontecimento do endemoniado gadareno. O demônio estava possuindo ele. Nós também temos o exemplo de uma mulher que estava dentro da sinagoga e há 18 anos ela tinha um espírito de enfermidade. Mas o Cristo que faz milagres sobre a natureza, o Cristo que faz milagre, aleluia, sobre as doenças, é o Cristo também que faz milagres sobre os demônios. Mas em quarto lugar, nós vemos a quarta classificação dos milagres de Jesus, que é os milagres de Jesus sobre o que, irmãos? Os milagres de Jesus sobre o que? Sobre a morte. Esses milagres de Jesus sobre a morte, nós teremos exemplos de ressurreição, ou seja, Jesus ressuscitando algumas pessoas. Nós temos os exemplos. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Quem mais Jesus ressuscitou? Me ajuda? Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus também ressuscitou uma menina. Qual era o nome dela? Não, o nome dela não era Talita. Não era Talita. Talita é uma palavra aramaica que Jesus se dirigiu para falar com ela. Talita cume, menina, a ti te digo, levanta. Foi só para a gente dar uma descontraídazinha. Amém, meus irmãos? Então, Jesus também ressuscitou a filha de Jairo. Amém? E nós temos diversos milagres de Jesus realizado sobre a morte. E quando nós olhamos para esse primeiro milagre, esse milagre é um milagre realizado por Jesus sobre a natureza. E nós aqui, os pastores, nós vamos procurar seguir esta ordem. Então, primeiro, nós vamos falar sobre os milagres sobre a natureza. E há diversos tipos de milagres realizados por Jesus sobre a natureza. E depois nós vamos seguir as outras 3 classificações. Pois bem, quando nós olhamos para João, capítulo de número 2, nós vamos ver que aqui é o primeiro milagre realizado por Jesus. E quando nós olhamos com muita atenção para este primeiro milagre realizado por Jesus, nós vamos extrair daqui diversas lições. E eu queria começar a compartilhar com os irmãos algumas lições que nós podemos aprender com esse primeiro milagre de Jesus. A primeira lição que nós devemos aprender com esse primeiro milagre é que Jesus, ele deve ser convidado para qualquer momento das nossas vidas. Qual é a primeira lição? Jesus, ele deve ser convidado para qualquer momento das nossas vidas. Irmãos, nós não podemos convidar Jesus
para participar somente de alguns momentos aleatórios das nossas vidas. Nós também não podemos convidar Jesus para estar em momentos somente favoráveis a nós, mas nós devemos convidar Jesus para estar presente conosco em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Existem pessoas que só se lembram de convidar Jesus no momento da adversidade, no momento da luta, no momento da dor, no momento da prova, no momento do estreito. Mas quando nós olhamos para este primeiro milagre, nós vamos perceber que estava tendo uma festa de casamento. E quando os noivos que estavam fazendo esta festa de casamento decidiram distribuir a lista de convite para os convidados para estar presente na festa do seu casamento, os irmãos que já casaram sabem como é que é, aquela ansiedade, aquela expectativa, aquele cuidado, não é verdade? Não posso deixar fulano de fora da lista, porque fulano é o meu amigo. Não posso deixar ciclano de fora da lista, porque ciclano também é o meu amigo. Então sempre os noivos, eles têm um cuidado especial sobre quem convidar para estar presente no seu casamento e na sua festa de casamento. Eu acho interessante é que esses noivos, quando eles começaram a selecionar as pessoas para participarem do seu casamento, da festa do seu casamento, e haja vista que seria um momento bom, seria um momento festivo, seria um momento alegre, eles pensaram: nós não podemos nos esquecer de Jesus, nós não podemos nos esquecer de convidar Jesus para estar no nosso casamento, para estar na festa do nosso casamento. Perceba, irmãos, que eles estavam vivendo um momento marcante das suas vidas, um momento memorável das suas vidas, mas mesmo vivendo um momento marcante, memorável das suas vidas, eles não se esqueceram de Jesus. Irmãos, independente de qualquer situação, nós não podemos nos esquecer de Jesus. Às vezes nós nos empolgamos com algumas conquistas, às vezes nós nos empolgamos com alguns progressos, com alguns avanços, e às vezes parece que nós nos esquecemos de Jesus. Mas esse casal nos ensina que seja no momento bom, ou seja no momento ruim, ou seja no momento desfavorável, ou seja no momento favorável, nós não podemos nos esquecer de Jesus. Porque, irmãos, às vezes nós nos empolgamos com algumas coisas e esquecemos de Jesus. Por exemplo, em Lucas capítulo de número 2, é dito para nós que José e Maria foram para Jerusalém comemorar a festa, e eles ficaram tão felizes e alegres no meio da festa, que voltaram para casa e se esqueceram de quem? Se esqueceram de Jesus. Então, irmãos, nós, no êxtase da nossa alegria, no êxtase das nossas comemorações, nós não podemos nos esquecer de Jesus. O versículo de número 2 está escrito assim: Jesus também foi convidado. Jesus também foi convidado. Jesus também foi convidado. Eles convidaram o vizinho da esquerda, convidaram o vizinho da direita, mas não se esqueceram de convidar Jesus. Por quê? Porque a maior necessidade neste casamento não era de vinho. A maior necessidade deste casamento não era de convidados. A maior necessidade deste casamento não era de um espaço maior, não era de uma festa mais glamurosa,
glamurosa, mas a maior necessidade deste casamento era a presença de Jesus no meio dele. Irmãos, a maior necessidade do meu casamento, é verdade que eu preciso de muitas coisas, mas a maior necessidade do meu casamento é da presença de Jesus. A maior necessidade da minha casa é da presença de Jesus. A maior necessidade da minha família é da presença de Jesus. A maior necessidade da minha igreja é da presença de Jesus. A sua maior necessidade não é de coisas, não é de objetos, mas a sua e a minha maior necessidade é da presença gloriosa de Jesus de Nazaré. O texto diz para nós: Jesus também foi convidado. Tem pessoas que se lembram de convidar todo mundo, se lembra de convidar Pedro, se lembra de convidar João, se lembra de convidar Tomé, se lembra de convidar André e se esquece de convidar Jesus. Irmãos, não se esqueçam de convidar o principal, não se esqueçam de convidar Jesus para estar presente em todos os momentos das suas vidas. Por quê? Porque este casal, eles não sabiam daquilo que eles iriam precisar lá na frente, mas como Jesus já tinha sido convidado para estar presente, nada pega ele de surpresa. Enquanto os noivos estão passando por uma grande necessidade e eles nem estavam sabendo ainda desta necessidade, Jesus já iria cuidar. O que eu quero dizer e afirmar para você é que quando você convida Jesus para estar no meio da sua vida, no centro da sua vida, às vezes surgem e aparecem necessidades que são desconhecidas para você, mas embora sejam necessidades desconhecidas para você, são necessidades conhecidas por Jesus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, não uma, não duas, não três, não quatro, mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Quantos podem levantar as mãos assim? Porque o que Jesus está dizendo é: se você me convidou, filho, se você me convidou, filha, se você me colocou na frente desse negócio, se você me colocou na frente desta causa, fica tranquilo, porque eu cuido de todas as suas necessidades. Qual é a primeira lição que nós aprendemos? É que nós devemos convidar Jesus para estar presente em qualquer momento das nossas vidas. A segunda lição que nós aprendemos com o milagre da transformação da água em vinho é que nós devemos apresentar as necessidades a Jesus. Nós devemos apresentar as necessidades para quem? Para Jesus. Irmãos, nós não andamos por vista. A Bíblia diz que nós andamos por fé. E nós devemos, em primeiro lugar, apresentar as nossas necessidades a Jesus. Olhe para o versículo de número 3. O versículo de número 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, a mãe de Jesus
lhe disse. Então perceba comigo que Maria, ela detectou um problema. Maria, ela detectou uma necessidade. Agora, como é que Maria tratou desta necessidade? Como é que Maria tratou deste problema? Quando Maria soube que o vinho tinha acabado, e detalhe, irmãos, naquela época não poderia faltar o vinho, porque a falta de vinho era vergonha para os noivos, a falta de vinho era vergonha para os pais, a falta de vinho era um grande constrangimento para o casal. Mas como o casal já tinha convidado Jesus, Jesus é poderoso para transformar a vergonha em honra. Jesus é poderoso para transformar a tristeza em alegria. Jesus é poderoso para transformar a fraqueza em força. Jesus é poderoso para transformar a frustração em ficar de pé. Aí Maria olhou para a necessidade e disse: eu já sei para quem eu devo contar a necessidade. E Maria, irmãos, ela não contou para João, Maria não contou para Pedro, Maria não contou para Filipe, não. Ela sabia para quem contar a sua necessidade. Por quê? Porque se nós contarmos as nossas necessidades para as pessoas erradas, nós corremos um sério risco. Ao invés das nossas necessidades ou dos nossos problemas eles serem solucionados, eles podem se agravar ainda mais. Então você tem que tomar cuidado para quem você conta os seus problemas, para quem você conta as suas necessidades. Jesus disse assim: quem comigo não ajunta, não espalha. Às vezes nós contamos as nossas necessidades ou os problemas para alguém, e ao invés dela juntar, ao invés dela nos ajudar, ela só espalha o nosso problema, ela só espalha a nossa luta. Às vezes é uma luta, uma dificuldade no casamento, aí por exemplo vai contar para A ou para B porque gosta, porque considera, porque confia, mas aí ao invés de ajuntar, espalha, sai comentando, sai compartilhando. Mas Maria nos ensina que a segunda lição desse milagre é que nós devemos contar o problema para Jesus, irmãos. Tem pessoas que estão contando o problema para Pedro, está contando o problema para José, está contando o problema para o patrão, está contando o problema para o encarregado, está contando o problema para o amigo, está esperando o problema ser resolvido e ser solucionado. Mas enquanto eu e você ficarmos só jogando nas mãos dos homens, os nossos problemas não serão resolvidos. Mas no dia em que eu e você tomarmos a decisão e dizer: eu já sei, eu vou contar essa luta para Jesus, eu vou contar essa prova para Jesus, eu vou contar essa dificuldade para Jesus, porque Jesus sim pode me ajudar. Eu já vi muitas pessoas se atrapalhando por conta disso. Saiu contando para A, saiu contando para B e se esqueceu de falar para Jesus. Irmãos, quando a necessidade chega, quando o problema chega, nós não temos que já de imediato pegar o celular e mandar mensagem para A ou para B. Quando o problema chega, nós temos que estar na torre de vigia, nós temos é que dobrar o nosso joelho, nós temos é que colocar a nossa face no pó, e talvez assim haja esperança. Você quer ver os seus problemas começarem a ser resolvidos? Para de falar deles para as pessoas e passa a falar deles para Jesus, porque as pessoas às vezes ouvem os nossos problemas e as nossas dificuldades e diz assim: ah é, Deus abençoe, Deus é contigo, e não faz nada. Mas quando nós contamos para Jesus, Ele se levanta do trono e faz alguma coisa por nós. Segunda lição desse milagre: nós devemos apresentar as nossas necessidades a Jesus. Maria, ela agiu certa, ela apresentou a causa para Jesus. Agora, irmãos, embora Maria tenha apresentado a causa, Maria tenha apresentado o problema, Maria tenha apresentado a necessidade para a pessoa certa, nós vamos aprender aqui a terceira lição
explicação do milagre da transformação da água em vinho. Qual é? É que Jesus, ele tem a sua hora certa de agir. Jesus, ele tem a sua hora certa de agir. Porque o meu papel e o seu papel não é dizer a Jesus o que fazer, como fazer, quando fazer e a hora que fazer. Jesus ainda faz do jeito dele. Você entrega para ele, você apresenta para ele, mas ele faz do seu jeito, porque Jesus não é submisso à nossa vontade, mas nós que somos submissos à vontade de Jesus. Jesus não nos ensinou a orar dizendo: seja feito a minha vontade. Jesus nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade. Nós apresentamos as nossas necessidades para ele, mas ele faz, mas ele age na hora dele. Você pode dizer para o irmão que está ao seu lado, diga assim: é na hora dele. Diga com mais firmeza, com mais convicção, diga assim: é na hora dele. Você conta o problema, mas ele resolve na hora dele. Você conta a necessidade, mas ele resolve na hora dele. Você mostra a dor, mas ele cura na hora dele. Veja o que está escrito no versículo de número 4. Quando Maria disse: acabou o vinho, eles não têm mais. Eles não têm mais vinho. Quando nós lemos Marcos capítulo de número 8, versículo de número 2, está escrito assim, eles não têm pão para comer. Quando nós chegamos em João capítulo de número 6, Jesus olhou para os discípulos e disse assim, dá-lhe voz de comer para a multidão. Aí Filipe, que era matemático, disse: aonde compraremos pão para essa multidão? Aí o texto diz assim, porque eles não sabiam o que fazer, mas Jesus sim, ele sabia o que fazer. Veja, faltou vinho, Jesus sabia o que fazer. Faltou pão para comer, Jesus sabia o que fazer. Faltou pão para eles comprar, não sabiam como comprar, Jesus sabia o que fazer. Eu não sei qual é a tua necessidade, e talvez você diga: meu Deus, eu já não sei o que eu faço com esse problema na minha casa, com esse problema na minha filha, com esse problema no meu casamento, com esse problema na saúde, com esse casamento com esse problema no meu lar, no meu casamento. Mas Jesus está dizendo: quando você não sabe o que fazer, eu ainda sei o que fazer e como fazer e a hora de fazer. Olhe comigo o versículo de número 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada. Ainda não é chegada a minha hora. Por que, Maria? Porque o seu papel é só clamar, a hora de fazer é minha. Porque, irmãos, Jesus não é movido pelas nossas orações, mas nós somos movidos por Jesus. Jesus não é direcionado por nós, somos nós que somos direcionados por Jesus. Nós não somos ensináveis para ensinar a Jesus o que fazer, é Jesus quem nos ensina como fazer. Aí Jesus olhou para Maria, e o vinho tinha o quê? Acabado. Estavam pior do que a viúva, que tinha pelo menos um pouquinho de azeite na botija, mas o vinho já tinha acabado. Ou seja, eles não tinham mais nada. Aí Jesus disse assim: ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele não trabalha de acordo com a minha agenda. Jesus não trabalha de acordo com a nossa agenda. Jesus trabalha de acordo com a agenda dele.
Jesus trabalha de acordo com a agenda do Pai. E às vezes parece que nós queremos forçar Jesus a trabalhar com a nossa agenda. Lá em João capítulo de número 7, vai estar escrito assim, ó, que a incredulidade dos irmãos de Jesus. Aí os irmãos de Jesus disseram assim: está na hora, sobe lá para a festa. Vai lá, você não quer se revelar ao mundo? Está na hora, chegou sua hora, sobe para a festa. Aí Jesus disse assim: ei, eu sei qual é a minha hora. Eu não sou movido pela hora de vocês, eu não sou movido pelo tempo de vocês, eu sou movido pelo tempo do Pai. Oh meu Deus do céu, Jesus está dizendo: eu vou fazer, mas é na minha hora, é no meu tempo, é no meu dia, é no meu mês, é no meu ano. Quantos estão acreditando o que Jesus está falando nessa noite? Jesus disse assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas isso aqui é tão forte que mesmo Maria ouvindo Jesus dizendo assim que ainda não é chegada a minha hora, ela estava crendo que ele poderia fazer o milagre de imediato. Ou seja, a hora dele também é já, ele faz quando ele quer. Aí nós vamos aprender a quarta lição do milagre da transformação da água em vinho. Qual é o quarto milagre qual é a quarta lição da transformação do milagre da água em vinho? É que nós temos que estar dispostos a fazer tudo o que Jesus nos manda. Olha comigo ao versículo de número 5. Então falou Maria aos serventes. Tem versões que diz assim: então falou ela aos seus empregados ou aos seus servos. Agora olha só o que Maria disse: fazei tudo o que ele vos disse. Oh meu Deus. Jesus tinha acabado de falar para Maria assim, ó: não é chegada a minha hora, não vou fazer na sua hora, vou fazer na minha hora. Mas Maria já estava atenta: opa, ele vai fazer na hora dele, no tempo dele, do jeito dele. Agora fica esperto, fica atento, porque se ele pedir para fazer alguma coisa, faça o que ele pediu. Agora veja o detalhe no versículo de número 5, é que Maria disse assim: fazei tudo o que ele vos disser. Você consegue notar esse detalhe? É fazer tudo. Não é fazer uma coisa ou outra coisa, mas é fazer tudo. Ou seja, não era para fazer o serviço pela metade, porque às vezes nós estamos querendo milagre, fazendo as coisas pela metade. Mas Jesus não é um Jesus de coisas pela metade. Jesus é um Jesus daquilo que faz tudo. Tem que ser tudo. Com Jesus não é a metade e tudo. Com Jesus ou é tudo ou é nada. E às vezes a gente se pergunta dizendo: Senhor, por que fulano recebeu o milagre? Por que fulano contou o testemunho? Por que fulano está vivendo um outro momento da vida? É porque ele fez tudo e você ainda não fez tudo. Mas quando fizermos tudo, nós viveremos tudo. Quando nos entregarmos por completo para Deus, Deus continuará fazendo por completo nas nossas vidas. Porque Paulo disse aos Filipenses: aquele que começou em vós a boa obra, ele vai fazer tudo, ele vai concluir até a vinda do nosso Senhor Jesus. Devemos estar dispostos a fazer tudo o que Jesus nos manda. Senhor, por que o meu ministério não avança? Por que o meu ministério não floresce? Por que minha chamada parece que ainda está travada? É porque eu e você precisamos fazer tudo. Às vezes, irmãos, nós fazemos isso aqui para Jesus e nós já queremos isso aqui. Só que aqui nós veremos por parte desses servos uma obediência completa, e eles receberam um milagre completo porque fizeram tudo. Jesus não quer que nós venhamos fazer as coisas pela metade.
O apóstolo Paulo disse assim, ó: portanto, meus irmãos, quer comais, quer bebais, fazei tudo, fazei tudo para a glória de Deus. Só que tem um detalhe, irmãos, é que nós não temos somente que fazer tudo, mas nós também temos que fazer tudo e ficar firme. Você pode repetir isso dizendo assim: nós temos que fazer tudo. Mais uma vez, nós temos que fazer tudo e depois ficar firme. Por quê? Porque tem gente que às vezes até faz tudo, mas não fica firme. Aí às vezes a gente olha e fala: meu Deus, mas era um obreiro como ninguém, era ativo, era ativa, estava aqui, estava ali, estava presente em todos os eventos, todo o trabalho. Cadê? Como é que ele saiu? Como é que ele sumiu? É porque fez tudo e se esqueceu de ficar firme. Mas veja o que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, versículo 13. Pastor Alex, que está pregando comigo, projeta para nós aí, por favor, meu irmão. Efésios capítulo 6, versículo 13. Eu vou contar até 13. Você pode ler para nós? Você pode? 1, 2, 3. E havendo feito, diga assim: Deus não é um Deus das coisas pela metade. Perceba que quando fala da armadura, fala para tomar toda a armadura. Não é para tomar simplesmente alguns compartimentos da armadura, mas está escrito assim, ó: portanto, tomai toda a armadura. Aí depois ele fala assim: para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer. Por quê, irmãos? Porque existe uma diferença naquele que faz tudo por causa do homem e aquele que faz tudo por causa de Jesus. Aquele que faz tudo por causa do homem, para ser visto pelo homem, para ser lembrado pelo homem, para ser honrado pelo homem, ele não fica firme. Mas aquele que faz para Deus, havendo feito tudo, ele permanece firme. Se chover, ele permanece firme. Se fizer sol, ele permanece firme. Se fizer frio, ele permanece firme. Se fizer calor, ele permanece firme. Porque ele foi chamado para fazer tudo. É a quarta lição que nós aprendemos aqui. Temos que estar dispostos a fazer tudo que Jesus nos manda. Em Lucas, Jesus contou uma parábola sobre a parábola do construtor de torres. Jesus disse assim: qual de vós, ou qual homem que vai construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer os cálculos, para ver se ele tem condições de começar e de terminar? Em outra expressão, Jesus estava dizendo: para ver se ele vai ter condições de fazer. Vocês pegaram. Então o que é que Jesus quer de mim e de você? Jesus não quer de mim e de você uma obediência parcial. Jesus não quer de mim e de você uma obediência que está restrita somente a um domingo, somente a uma terça, somente a uma quinta. Jesus quer de mim e de você uma obediência completa, uma obediência absoluta, uma obediência no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Ele quer uma obediência por completa. Agora perceba que quando Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser, eles estavam dispostos. Aí Jesus vai dar uma ordem para eles, porque às vezes Jesus prova a nossa disponibilidade. Aí Jesus vai liberar uma palavra,
Jesus já tinha dito a primeira palavra, dizendo: não é chegada a minha hora, mas chegou a hora dele. E quando chegou a hora dele, ele deu uma ordem para os serventes, para os servos, dizendo: enchei de água as talhas. Agora eu pergunto para os irmãos: qual era a necessidade do ambiente? Era de vinho ou era de água? Responda para mim que eu não ouvi, poucos responderam. Qual era a necessidade do ambiente? Era necessidade de vinho ou era necessidade de água? Agora me mostre em algum momento os servos questionando Jesus pelas ordens que ele deu. Me mostre em algum momento o servo dizendo: ele está dando a ordem errada, ele está dando a direção errada. Ei, o que Jesus está dizendo é: eu não estou dando a ordem errada, eu não estou dando a direção errada, eu estou dando a ordem e a direção certa. Aí eles escutam a palavra de Jesus. Aí Jesus disse: enchei de água as talhas. Em nenhum momento eles questionam. Porque quem quer fazer tudo, irmão, quem está disposto a fazer, não fica questionando o porquê nem para que, ele simplesmente faz, porque sabe que a glória de Deus será promovida. Eles não questionam Jesus, eles não discutem entre si dizendo: olha, ele está dando uma ordem maluca, uma ordem que não tem lógica. Mas Jesus não trabalha de acordo com a nossa lógica, Jesus trabalha de acordo com o seu propósito. Aí Jesus disse assim para ele: encham de água as talhas. Aí o versículo de número 7 diz assim, ó: e eles as encheram. Como? Não ouvi. Oh, meu Deus. A ordem de Jesus para eles foi: encham de água essas talhas. A ordem de Jesus não foi: coloque um pouquinho de água, ou coloque só metade. A ordem de Jesus foi para encher totalmente. Só que eles não encheram pela metade, mas eles encheram totalmente. Porque quem quer um milagre na totalidade de Deus, faz as coisas de Deus dentro da sua totalidade. Eles foram obedientes à ordem de Jesus. Eles encheram totalmente. E quando eles obedeceram, eles viram que a obediência deles resultou em um milagre, porque fizeram tudo o que Jesus mandou. Então essa é a quarta lição do milagre da transformação da água em vinho. Temos que estar dispostos a fazer tudo o que Ele manda. A quinta e última lição do milagre da transformação da água em vinho é que Jesus, Ele sempre faz e nos dá o melhor. Jesus sempre nos dá e faz o melhor. Oh, meu, eu estou sentindo fortemente a presença de Jesus aqui, irmão. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês me respondem, amém? Amém ou não amém? Amém. Quem foi que proveu o primeiro vinho da festa? Opa, tem alguém aqui que já está ligado. Vou voltar de novo, amém? Quem foi que proveu o primeiro vinho da festa? Os homens. Quem foi que fez o primeiro vinho da festa? Os homens colocaram as mãos, todo o processo. Eu não vou explicar aqui o processo do vinho, não vou explicar. Mas foi as mãos dos homens. Mas quando Jesus proveu, quem fez não foi um homem, quem fez foi Ele. O que Jesus está dizendo para mim e para você é: se você está obedecendo, se você está fazendo tudo, fica tranquilo, porque o que vai vir para a tua casa, o que vai vir para a tua família, o que vai vir para a tua saúde, para o teu casamento, não será produto das mãos dos homens, mas será produto das minhas mãos.
Se prepare, se prepare, se prepare, se prepare, porque você vai viver daquilo que Jesus provê para você. Ele sempre nos dá e nos faz o melhor. Olha o que está escrito no versículo 9 e 10. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho. Agora olha só o parênteses aqui, ó. Quando o mestre Sala provou a água tomada em vinho, não sabendo de onde era, ele provou e disse: meu Deus, de onde veio isso aqui? Eu estou acostumado a participar de várias festas de casamento. Eu estou acostumado a participar de festa de todas as classes de pessoa, da classe mais nobre, da classe mais pobre, da classe mais rica. Mas em todas as classes que eu já andei, que eu já pisei, que eu já provei, eu nunca vi um vinho na qualidade como essa. É porque ele não sabia que quem tinha transformado a água em vinho tinha sido Jesus. E o que Jesus faz é melhor, o que Jesus faz é incomparável, o que Jesus faz é memorável. Levante as suas mãos assim no nome de Jesus. Jesus está fazendo algo na sua vida incomparável e memorável. Agora o curioso é que o texto diz assim para nós: que o mestre Sala, ele não sabia de onde vinha o vinho. Se bem, o mestre Sala, que era especialista em vinho, não sabia. Mas quem era servo sabia. Eu vou voltar de novo. O que era especialista não sabia de onde vinha, mas o que era servo sabia. Porque tem coisas que Deus não revela àqueles que são especialistas. Tem coisas que Deus revela àquele que é servo, aquele que obedece, aquele que faz, aquele que vive não somente no campo das teorias, mas vive também no campo da prática. Aquele que conhece Deus de ouvir falar, mas aqueles que conhecem Deus também de enxergar. Eu sei de onde veio esse vinho, eu sei de onde veio esse milagre, eu sei de onde veio essa providência. Foi Jesus que deu uma ordem, nós obedecemos e o milagre aconteceu. Aí o mestre Sala, provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Ou seja, o que Jesus deu não foi inferior, porque Jesus não tem coisas inferiores para você. Jesus tem coisas superiores. Eu gosto da carta aos Hebreus. Esses dias eu pregando da carta aos Hebreus, eu falei que um dos propósitos do autor da carta aos Hebreus é mostrar a superioridade de Cristo, porque ele sempre faz aquilo que é superior, e ele é superior. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior ao sacerdote, ele é superior em uma nova aliança, é um sangue melhor. Ele é superior, e aquilo que ele faz para mim e para você não é inferior, mas é superior. Quinta e última lição: Jesus sempre nos dá e nos faz o melhor. Agora, para finalizarmos, qual era o propósito deste primeiro milagre? E eu quero apontar aqui para encerrarmos 3 propósitos do primeiro milagre. Primeiro propósito era um propósito imediato: suprir as necessidades desconhecidas de um casal. Porque Jesus está fazendo isso, tá? Ele está suprindo necessidades que você desconhece.
A necessidade ia entrar na sua casa, não ia nem bater na porta. Só que antes dela entrar lá, Jesus já se colocou na porta, se antecipou e cuidou das tuas necessidades. Tem alguém que acredita nisso, irmãos? Primeiro propósito dele ao realizar esse milagre foi esse: foi suprir a necessidade imediata de um casal. Se você convidou Jesus para estar presente no seu casamento, na sua casa, pode descansar o seu coração. O salmista disse: eu fui moço, agora eu sou velho, mas nunca vi desamparado justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Se você convidou ele, se você colocou ele no meio, no centro, descansa, porque ele cuida. Quantos creem que ele cuida? Segundo propósito de Jesus nesse milagre foi para fortalecer a fé dos discípulos. Porque no versículo 11 está escrito: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus fez o milagre para suprir as necessidades, mas Jesus também fez o milagre para fortalecer a fé dos discípulos. Jesus nessa noite está dizendo: eu faço o milagre para suprir as suas necessidades, mas eu também faço milagres para te fortalecer. Saia daqui nessa noite fortalecido e fortalecida por Jesus. Terceiro e último propósito do milagre da transformação da água em vinho, e esse é o propósito maior. Qual é? Foi promover a glória de Jesus. Ô irmão, grave isso: o milagre é para mim, o milagre é para você, o milagre é para nós, mas a glória, a honra, o louvor, a exaltação, o tributo é para Jesus. Paulo disse aos Romanos capítulo 11: porque dele, por ele, por meio dele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe a todos e agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Saia daqui de posse do seu milagre.